De minha parte, é uma honra vir aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, participar e debater de temas tão importantes para todos nós. O tema que eu gostaria aqui de discutir brevemente é em relação à colaboração premiada e a sua indevida utilização no processo penal. Quando falamos em delação premiada ou colaboração premiada, estamos falando daquela situação de um indivíduo, além de revelar e identificar, ele aponta determinadas condutas a outros que praticaram também determinada conduta criminosa. Então, nós podemos ter, tanto na fase policial como na fase judicial, a opção daquele indivíduo em colaborar, em delatar outros indivíduos e colher benefícios após o devido processo legal. No ano de 2013, nós tivemos no Brasil a lei que institui a colaboração premiada de uma forma mais contundente, mas nós já tínhamos no Brasil inúmeras outras legislações que tratavam também de delação premiada ou de colaboração premiada. A lei de drogas, a lei contra a economia popular, a lei em relação à ordem econômica, a própria lei dos crimes hediondos já trazia a figura do colaborador ou do delator em legislações específicas no Brasil. Mas foi no ano de 2013 que nós tivemos de uma forma mais contundente essa temática abordada e regulamentada no ordenamento jurídico no Brasil. Quando nós falamos também em colaboração premiada ou delação premiada, porque agora a nova legislação traz o termo de colaboração premiada, ou seja, aquele indivíduo ele não é mais um delator, mas sim um colaborador da justiça, nós temos que entender que a própria lei que regula a matéria, ela prevê que se o indivíduo colaborar de forma voluntária, ele pode ter o perdão judicial, a redução da sua pena ou até a substituição, eventualmente, de uma pena aplicada. E quando nós falamos, por exemplo, na confissão, que é um instituto diverso da colaboração premiada, nós temos já no nosso Código no Brasil a previsão de uma atenuante em relação àquele indivíduo que confessa espontaneamente. Então, a grande diferença é, o indivíduo que confessa, ele não imputa a autoria, não traz elementos para outros indivíduos que também cometeram um crime, diferentemente da colaboração premiada, que esse indivíduo, além de confessar, ele atribui condutas a outros indivíduos. Dois temas polêmicos que nós estamos discutindo no Brasil, que eu gostaria de trazer aqui, o primeiro deles é a colaboração premiada, a utilização por parte do Poder Judiciário, e lê-se Poder Judiciário como um todo, não só dos juízes, desembargadores, eventualmente ministros em algum crime que tenha sua competência já nos tribunais superiores, mas também do órgão acusatório, lê-se aqui o Ministério Público, não seria uma ineficácia do Estado em combater os crimes. Há uma discussão em relação a isso. Será que nós conseguiríamos chegar aos resultados, como, por exemplo, hoje, de uma grande operação que nós temos no Brasil, que é a Operação Lava Jato, sem a figura do colaborador? Essa é uma grande discussão. Nós precisamos do colaborador? Será que não é uma espécie de impunidade para aqueles indivíduos que colaboram, entregando outros indivíduos? Será que o Estado não pode implementar uma política de combate à criminalidade sem se utilizar do delator, do colaborador? Então, esse é um tema que também se discute muito hoje em relação à eficácia ou não do combate à corrupção com a figura do colaborador. Um outro tema também que nós temos de grande discussão hoje no nosso ordenamento é da possibilidade de nós termos potencializadas as prisões preventivas ou temporárias com o objetivo de forçar colaborações premiadas. Para que nós tenhamos uma ideia, agora no dia 2, o ministro do STJ, ao proferir uma palestra, ressaltou que decretar uma prisão fora das hipóteses legais, com nítido escopo de potencializar uma colaboração premiada, é o mesmo que tortura. Então, tivemos agora no dia 2, o ministro do STJ dizendo que forçarmos prisões fora das hipóteses legais, com nítido objetivo de forçar colaborações, é uma tortura. Então, vejam só, nós temos no Brasil hoje um dos piores sistemas carcerários. Nós ultrapassamos 800 mil presos. E desses 800 mil presos, 40% são de presos provisórios, ou seja, sem uma sentença penal transitada em julgado.
Em 2011, tivemos uma reforma na lei de prisões no Brasil. Então, hoje nós temos duas espécies de prisões provisórias, né? A prisão em flagrante como pré-cautelar, e agora sim as duas espécies, a prisão em flagrante e a prisão temporária. E este ministro ressalta de forma clara que nós devemos respeitar a legislação vigente. Então, para que eu tenha uma prisão preventiva, por exemplo, conforme o ordenamento brasileiro, eu devo ter um risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou aplicação da lei penal. Nós não podemos admitir uma prisão provisória com nítido objetivo de forçar que o colaborador participe e traga elementos à acusação. Então, nesse sentido, há uma forte crítica, porque nós não temos no sistema brasileiro, como no sistema americano, o chamado plea bargain, ou seja, a possibilidade de negociar certas formas com o objetivo de alcançar um resultado. Então, nós temos inúmeros casos, hoje no Brasil, onde há uma discussão de que prisões foram decretadas fora das hipóteses legais, com nítido objetivo de forçar que aquele indivíduo preso colaborasse com a instrução criminal, com a colheita da prova e trouxesse elementos. Então, temos muitos casos em relação a isso, onde há uma discussão nessa seara. Um outro tema também, e esse é o segundo tema que eu gostaria de aqui discutir, é em relação a um caso recente também, que o nosso Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, abordou, que se dá em relação aos prazos para apresentação de memoriais em processos criminais. Então, a nossa legislação traz os prazos, primeiro o Ministério Público apresenta os seus memoriais finais, depois a defesa apresenta os seus memoriais. Mas tivemos um caso agora, que chegou à Suprema Corte Brasileira, isto já há 10 dias, muito recente, onde foi questionada a apresentação simultânea de memoriais por acusados colaboradores e acusados que foram delatados. Então, pela primeira vez, essa matéria foi levada ao STF, e aí o STF, por 7 votos a 4, então não foi uma decisão unânime, entendeu que os réus colaboradores e os réus que foram delatados devem ter prazos diferentes. Ou seja, aquele que foi delatado, ele tem o direito de falar por último no processo penal. Então, é um direito deste falar após toda carga de acusação já ter sido juntada ao processo. Então, esse é um processo que era de 2014, chegou ao STF, e o STF, pela primeira vez, anulou este processo, entendendo que os réus devem ter prazos diferenciados, aqueles que são os colaboradores e aqueles que foram delatados. Esse é um tema interessante, porque, além disso, o STF agora, e nós não temos uma decisão ainda em relação a isso, está discutindo o alcance desta tese. Ou seja, vamos aplicar esse entendimento para todos os acusados que tiveram processos onde foi realizada uma delação premiada, ou só para aqueles que alegaram oportunamente e demonstraram o prejuízo? Então, o STF agora, sob a presidência do ministro Dias Toffoli, ele quer trazer a votação e construir uma tese em relação a isso. Por quê? Porque nós temos no Brasil um processo muito rumoroso, de grande volume, que é a Operação Lava Jato. Inclusive, ex-presidentes estão envolvidos nesta investigação de combate à corrupção. Então, eles querem criar uma tese, no sentido de que essas hipóteses de anular processos por colaboradores terem falado simultaneamente se aplica a todos os processos, somente aqueles que manifestaram em primeiro grau a sua inconformidade, se aplica para aqueles que demonstraram em primeiro grau a inconformidade e demonstraram prejuízo, ou seja, é uma nulidade relativa a esta situação ou é uma nulidade absoluta que poderia ser suscitada a qualquer tempo. Então, são esses dois temas que estão sendo muito discutidos no nosso ordenamento brasileiro, que eu deixaria depois para que nós pudéssemos debater. Agradeço a oportunidade, então, muito obrigado.